Olá, sejam todos muito bem-vindos. Sabe aquela pergunta que a gente se faz de vez em quando? Será que o universo é só um caos de acidentes? Ou será que existe uma ordem por trás de tudo isso? Hoje vamos explorar uma resposta fascinante que vem da filosofia espírita. É a ideia de que uma inteligência superior, que chamamos de providência divina, guia absolutamente tudo através de leis perfeitas. E, claro, vamos tentar descobrir qual é o nosso papel nesse grande plano. E é importante dizer que toda a nossa análise de hoje se baseia nos conceitos fundamentais codificados por Allan Kardec, sabe? Em obras como o Livro dos Espíritos, a Gênese, a gente está mergulhando direto na fonte desses ensinamentos. Então, o nosso roteiro de hoje vai ser uma verdadeira jornada. A gente começa lá no macro, no plano cósmico, com a providência divina e as leis do universo. Depois, a gente vai descendo um pouco para entender o papel dos espíritos como agentes dessa vontade, até que a gente chega no nosso papel individual, falando de livre-arbítrio. E, para fechar, vamos descobrir qual é a lei moral que conecta tudo isso, a caridade. Vamos começar? Então, vamos lá. Começando pela peça central de tudo, a ideia que sustenta essa visão de mundo, a providência divina. Mas o que isso realmente significa? Como é que uma inteligência cósmica pode, de fato, supervisionar o universo inteiro? Essa é a grande questão, não é? O nosso ponto de partida. Se a gente pensa num Deus infinito, como é que ele poderia se ocupar dos detalhes, das coisas pequenininhas da nossa vida? Parece um paradoxo, mas a resposta que a doutrina espírita oferece é muito elegante. A supervisão não acontece por uma intervenção direta, sabe? É de uma forma muito mais engenhosa. E aqui está o ponto-chave. A providência não é um controle direto, como se a gente fosse marionete. É um cuidado, uma solicitude constante que se manifesta através das próprias leis da natureza. São essas leis perfeitas que garantem que tudo funcione em harmonia, sempre visando o bem de todos. Bom, se a providência é o grande arquiteto, as leis divinas são, vamos dizer assim, o sistema operacional do universo. Elas rodam em segundo plano, governando tudo, do mundo material ao moral, de uma forma autônoma e simplesmente perfeita. E o que é mais fascinante nessas leis é a natureza delas. Não são regras arbitrárias que mudam com o tempo, sabe? São princípios eternos, imutáveis, sábios, criados para garantir o equilíbrio. Do movimento de uma galáxia até ao nosso progresso moral, tudo está conectado por essas mesmas leis que sempre, sempre visam o bem. E essa citação ilustra isso de um jeito brilhante. Uma única lei, universal, como um princípio-mãe, acaba se desdobrando numa variedade infinita de efeitos. Pensa assim, é como uma única nota musical que, quando combinada de diferentes formas, cria uma sinfonia inteira. A mesma lei de atração que forma os planetas é a que rege o amor que nos une. Ok, então já entendemos a supervisão e o sistema operacional. Mas e quem são os executores nesse grande plano? É justamente aqui que entram os espíritos, que são descritos como os verdadeiros ministros da criação. Mas antes de mais nada, é fundamental entender o que são os espíritos nesse contexto. Eles não são seres de outra natureza, somos nós. São as almas dos seres humanos e de outros mundos que, depois da morte do corpo físico, continuam sua evolução. Estamos todos, sem exceção, nesse mesmo caminho. E as missões deles são vastas, organizadas em vários níveis. Pensa na escala. Vai desde os espíritos mais evoluídos, que chegam a governar sistemas solares inteiros, até aqueles que cuidam do crescimento de uma única planta ou que nos inspiram um bom pensamento. Em todos os níveis, eles são os agentes que garantem que as leis divinas sejam executadas. Esse quadro aqui mostra a diferença crucial que o elemento espiritual faz em tudo isso. Sem ele, o universo seria só um mecanismo frio, sabe, regido por forças cegas. Mas com a ação dos espíritos, o universo ganha uma alma. Tudo passa a ter um propósito, uma inteligência, uma razão de ser que aponta para o progresso. Agora, vamos trazer toda essa visão grandiosa para a nossa escala, para a nossa vida. Se tudo é regido por leis perfeitas, onde é que fica a nossa liberdade? Vamos ver como o livre-arbítrio se encaixa perfeitamente nesse sistema. Pois é, mesmo dentro de um universo com leis perfeitas, o nosso progresso é nossa responsabilidade. Ninguém é forçado a evoluir. Nós escolhemos o caminho. E essa liberdade é o motor da nossa jornada. Porque uma lição só é de fato aprendida quando a escolha de aprendê-la é nossa. Só assim o progresso tem mérito.
E aqui a gente chega a uma das ideias mais transformadoras da doutrina. Dizem os espíritos que, antes mesmo de nascermos, nós mesmos escolhemos os tipos de provas e desafios que queremos enfrentar. E por quê? Porque, de uma perspectiva mais elevada, a gente consegue ver essas dificuldades como as ferramentas perfeitas para o nosso aprendizado. E olha, isso muda tudo. A gente deixa de ser vítima do destino para se tornar protagonista da nossa própria evolução. Finalmente, chegamos ao ponto que conecta tudo isso à nossa vida diária, ao nosso comportamento. Qual é a lei moral fundamental que deve guiar as nossas escolhas, as nossas ações? A caridade aqui vai muito, mas muito além de dar esmola. É um estado de ser, é ter boa vontade com todo mundo sem exceção, é ser paciente com as falhas dos outros, lembrando que a gente também tem as nossas, e a perdoar, porque no fundo todos nós precisamos de perdão. É a aplicação do amor na prática. Essa frase resume toda a filosofia prática. A salvação aqui não é sobre um paraíso distante, não. É sobre alcançar a felicidade e a paz interior aqui e agora. É a prática da caridade nesse sentido mais amplo de benevolência e perdão que nos alinha com as leis do universo e nos permite avançar. É de fato a chave mestra para a harmonia. E com isso, a gente fecha nosso ciclo. Nós vimos um universo que não é aleatório, mas sim inteligente e solidário, todo interligado por leis de progresso e de amor. A pergunta que fica então é para cada um de nós refletir, sabendo disso tudo. Como é que as minhas escolhas diárias e a minha atitude com os outros podem se tornar a minha pequena contribuição para a grande harmonia do universo?